Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos resolver questões de história sobre a Alta Idade Média. Essa é a parte 3 do vídeo. Quem não viu a parte 1 e nem a parte 2, pegue aqui no card. A parte 3 do vídeo nós vamos resolver as questões 11, 12, 13, 14 e 15. Tá? Vamos começar pela questão 11 da Universidade Federal do Espírito Santo. Essa questão 11, ela é bem longa, né? Ela traz um extrato de texto sobre o Império Bizantino. Então ela vai trazer o seguinte extrato de texto. Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones, imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, da Virgem e dos santos constituíam a revelação da eternidade no tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-lo de forma visível. Beleza. Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador Leão III, em 726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada crise iconoclasta. Quando se fala em crise iconoclasta no Império Bizantino, ele tinha uma função um pouco prática. Por quê? Porque os mosteiros, eu já estou antecipando, com a adoração de imagem, né, e a venda dessas imagens, os mosteiros começaram a ficar muito ricos e atrair a atenção de muitos jovens. E esses jovens estavam se interessando mais pela religião do que pela guerra. Então a crise iconoclasta foi isso. Ele proibiu as imagens. O que ele fez proibindo as imagens? Ele tirou a principal fonte de riqueza dos mosteiros. Tá bom? Então, mas vamos analisar a questão. Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar a alternativa A, a intolerância da corte imperial para com os habitantes da Ásia Menor, região onde o culto aos ícones servia de pretexto para a aglutinação de povos que pretendiam se emancipar. A questão dos ícones, ele não tinha, de certa maneira, um pretexto de aglutinação dos povos. Tá? A imagem não tinha esse poder nesse período histórico. Então a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: necessidade de conter a proliferação de culto às imagens num contexto de reaproximação da sé de Roma com o imperador bizantino, uma vez que o papado se posicionava contra a instituição dos ícones e exigia a sua erradicação. Totalmente errado, tome muito cuidado. A Santa Sé Romana, né, a Igreja Católica Romana, sempre fez uso de imagens, tá bom? Que era um costume, inclusive, romano, tá? De cultuar as imagens, etc, etc, etc. Então, grego-romano. Tá? Então foi isso daí, a igreja ela absorveu esse negócio do culto às imagens como uma forma também de conseguir dinheiro. Era uma grande fonte de arrecadação de dinheiro. Até hoje as igrejas conseguem, por questões de imagem, no caso a igreja católica, ela consegue arrecadar um certo nível de dinheiro, certos recursos vendendo imagens. Tá? Não tem nenhum problema nisso, não estou dizendo que isso é errado, tá? Nem estou entrando no mérito. Questão B, ela está equivocada, tá bom? Questão C. Tentativa de minar as bases políticas de apoio à sua irmã Teodora, a qual, valendo-se do prestígio que gozava junto aos altos dignatários da Igreja Bizantina, aspirava secretamente a sagrar-se imperatriz. Realmente, Leão III teve problemas com a sua irmã Teodora, que queria ser a imperatriz, mas o motivo pelo qual ele proibiu as imagens e criou-se a chamada crise iconoclasta não foi esse. Tá bom? Então tome cuidado com essa alternativa, porque ela pode enganar o candidato. Alternativa D, aproximação do imperador por meio do califado de Damasco com o credo islâmico, que, recuperando os princípios originais do monoteísmo judaico-cristão, condenava a materialização da essência sagrada da divindade em pedaços de pano ou madeira. Essa alternativa está equivocada, por mais que tenha ocorrido, de certa forma, uma aproximação com o califado Damasco, porque havia uma rivalidade entre o cristianismo de Bizâncio e o cristianismo romano. Você não pode dizer que ele queria recuperar os princípios originais do monoteísmo judaico-cristão, condenando o uso de imagens. Tá bom? Essa alternativa ela está equivocada. E a alternativa E, que é a correta, foi por conta de um descontentamento imperial com o crescente prestígio e a riqueza dos mosteiros,
principais possuidores e fabricantes de ícones que atraíam para o serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os com isso de contribuir para o Estado na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses. E também, com a questão das imagens, o que o indivíduo daquela época fazia? Ele comprava imagens ao invés de pagar um imposto, ao invés de consumir, ou ao invés de doar para o Estado para a guerra. Certo? Portanto, na questão 11, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 12, da Fundação Getúlio Vargas, vai falar sobre a Batalha de Poitiers de 1732. É um dos momentos cruciais da evolução da Europa, política da Europa, pois essa alternativa não tem como você fazer por eliminação. Essa alternativa você precisa saber o que foi a Batalha de Poitiers e o que ocorreu em 732 depois de Cristo. Ou seja, a Batalha de Poitiers, ela foi uma batalha extremamente importante para os francos, para os cristãos. Os francos eram cristãos, contra o avanço islâmico na Europa. Vocês sabem que os islâmicos tomaram a Europa, né? Os muçulmanos tomaram a Europa, sobretudo a Península Ibérica, uma parte importante da Península Ibérica, e quem segurou as pontas ali foram os francos. Tá? Quem segurou as pontas ali para o cristianismo foram os francos. Primeiro com Carlos Martel, depois com Carlos Magno, tá bom? Então você tem ali uma dinastia franca, né, dos francos, dos carolíngios, melhor dizendo, né, que foram extremamente importantes na manutenção do cristianismo na Europa, no domínio do cristianismo na Europa, porque na Península Ibérica o cristianismo demorou muito tempo para se recuperar. Foi se recuperar no final, quando a Idade Média já tinha acabado, certo? E teve que dividir a Península Ibérica durante séculos e séculos com os muçulmanos. Tá bom? Então, qual é a alternativa correta, gente? Não tem essa. Não tem erro essa aqui. Deteve a expansão das forças muçulmanas graças à enérgica ação de Carlos Martel. Tá bom? Certo? Portanto, na questão 12, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 13. Questão 13 também da Fundação Getúlio Vargas. Está um pouco apagada. Eu até queria pedir desculpa, mas ela está apagada. E a questão 13 vai dizer o seguinte, da Fundação Getúlio Vargas. Ela está até fácil para os padrões da Fundação Getúlio Vargas. E vai dizer o seguinte, as principais características do feudalismo eram, vamos lá, sociedades de ordens, economia levemente industrial, unificação política e mentalidade impregnada pela religiosidade. Mais uma vez, eu peço para o indivíduo prestar atenção, porque eles vão colocar elementos corretos nas alternativas incorretas. Mas para a alternativa ela tem que estar correta, ela tem que estar correta do começo ao fim. Certo? Se tiver uma pontinha de informação incorreta ou de elementos incorretos, ela está incorreta. Por exemplo, aqui ele vai dizer que a economia é levemente industrializada. Ela não era levemente industrial, certo? Ela não era uma economia. Nós estamos falando de indústria só no século XVIII, com a Revolução Industrial, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, organização política descentralizada, mentalidade marcada pela ausência do cristianismo. Onde se viu isso? A mentalidade ela era marcada somente pelo cristianismo, marcadamente pelo cristianismo. Como você vai falar em ausência do cristianismo, se o cristianismo é o principal elemento de coesão daquela sociedade, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta, totalmente incorreta. Alternativa C, sociedade de ordens, economia terciária e competitiva, centralização política e mentalidade hedonista. Quando ele fala que a economia terciária e competitiva, vocês já podem eliminá-la, tá bom? Como você vai falar em setores da economia nesse período histórico? Economia primária, secundária, isso daí é tudo produto da Revolução Industrial. Tá bom? A Idade Média é tudo antes da Revolução Industrial. Os referenciais eram outros, a estrutura era outra, a forma de analisar a economia, as leituras eram outras. Tá bom? Portanto, a alternativa C está incorreta. Alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte, sociedade de ordens, economia agrária autossuficiente, fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade. Alternativa correta. Todos esses elementos aqui estão condizentes com a estrutura feudal, está correto. E a alternativa E vai dizer sociedade estamental, economia voltada para o mercado externo, fragmentação política e ausência de mentalidade religiosa. Economia voltada para o mercado externo está incorreta e a ausência de mentalidade religiosa
também está completamente correto. Portanto, na questão 13, a alternativa correta é a letra D. Tá bom? Vamos agora à questão 14, que é da PUC de Campinas, São Paulo. Valendo-se de sua crescente influência religiosa, a Igreja passou a exercer um importante papel em diversos setores da vida medieval. Vamos lá. Alternativa A, como, por exemplo, as universidades, onde disseminava o cultivo das línguas nacionais. Tome cuidado com essa alternativa, porque, de fato, a Igreja exercia um importante papel nas universidades, mas elas não disseminavam o cultivo das línguas nacionais, mas sim das línguas vernáculas, certo? Das línguas sagradas. Quem estudava numa universidade medieval não aprendia suas línguas nacionais, que era a questão do que era a língua do populacho. E quando você fala em línguas nacionais, é somente com a criação dos estados nacionais. Isso no absolutismo, não durante a Idade Média, certo? Então, a alternativa A está completamente errada. Vamos à alternativa B agora. Inclusive estimulando o avanço da ciência, sobretudo da medicina. Está incorreto. O que se incentivava era o estudo da teologia, tá bom? Não o avanço científico. Essa categoria de ciência, ela começa a fazer sentido do Renascimento para frente. Tá? Tanto é que foi no Renascimento que se produziu um Da Vinci, um Galileu Galilei, um Michelangelo, dentre outros e outros. Tá bom? A alternativa B está incorreta. Alternativa C, impedindo a divulgação de conhecimento científico por meio do estabelecimento do INDEX, também está incorreto. Tomem cuidado. A Igreja não impedia a divulgação do conhecimento científico, certo? Ela regularizava o conhecimento, ele seria teológico, e o INDEX ele vai surgir depois, então tome muito cuidado, tá? Não havia um impedimento da difusão do conhecimento, havia um direcionamento desse conhecimento para fins religiosos, porque era uma sociedade extremamente teocrática, era uma sociedade marcada pela religião, tá bom? A alternativa C está equivocada. Alternativa D, pois enriquecida com grandes doações de terra feitas pela burguesia, passou a se omitir, não se preocupando com a construção de igrejas e mosteiros. Completamente equivocada. Primeiro, que as grandes doações de terras não foi feita pela burguesia, foi feita pela nobreza. Também não foi feito pelo povo, o povo não tinha terra, tá bom? Não foi a burguesia. E a igreja não se omitiu na construção de igrejas e mosteiros. Pelo contrário, a igreja incentivava a construção de igrejas e mosteiros. Quanto mais igreja, melhor. Quanto mais mosteiros, melhor. Tá bom? Certo? A alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte, que a igreja serviu como um instrumento de homogeneização cultural diante da fragmentação política da sociedade feudal. Como eu falei, a igreja era uma das poucas instituições centralizadas nesse período histórico, ou seja, ela é a única instituição que abrangia a Europa como um todo. Portanto, na questão 14, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 15, certo? A questão 15 começa numa página e termina em outra. Ela também é da PUC de Campinas, São Paulo, e vai dizer o seguinte: Maomé criou para os árabes um ou uma. Vamos analisar aqui. Vamos analisar. Alternativa A, nova forma de organização política que se utilizava dos mecanismos rudes e cruéis no tratamento dos povos conquistados. Quando se fala em Maomé, você está falando da criação de uma religião, primeiramente de uma religião. É óbvio que a criação dessa religião, ela gerou uma nova organização política. Só que essa organização política, ela não utilizava de tratamentos rudes e cruéis com os povos conquistados. É óbvio que a guerra é rude e cruel. Só que à medida que havia a conversão, o tratamento não era rude e cruel. Tá bom? Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Estado muçulmano de caráter autocrático que se estruturou com as conquistas realizadas na Inglaterra e na Escócia. Não houve conquista islâmica na Inglaterra e na Escócia. O que houve conquista islâmica foi na Península Ibérica. Tá bom? Então a alternativa B está equivocada. Nova organização política e social cujos laços de união baseavam-se na identidade religiosa e não no parentesco. Perfeito? Maomé aboliu essa questão de você se organizar e se unir apenas por meio da questão do parentesco. Mas o principal meio de união das pessoas seria
a identidade religiosa. Uma religião ter uma religião monocrática, ou melhor dizendo, uma religião monoteísta. Pronto, achei a palavra correta. Que acreditava apenas em um único Deus. A alternativa C, ela está correta. A alternativa D vai dizer o seguinte: Estado muçulmano cuja direção do governo era exercida pelo condestável, não era exercida pelo condestável. Tá bom? E a alternativa E vai dizer: Estado muçulmano cuja sede no período da dinastia Omíadas foi transferida para Bagdá. Também está incorreto. Portanto, na questão 10, a alternativa, na questão 15, melhor dizendo, a alternativa correta é a letra C. Maomé criou uma nova organização política e social cujos laços de união baseavam-se na identidade religiosa e não no parentesco. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, aquelas pessoas que gostam da nossa resolução de questões, que estudam para o vestibular, para o concurso público, para a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para os concursos militares no geral, pelo nosso canal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.